Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre os cantos I e V a 12 da obra Ilíada, de Homero. Olá. Vamos mergulhar na primeira metade de uma das maiores epopeias de todos os tempos. A obra completa é dividida em 24 cantos e hoje a gente vai analisar os 12 primeiros que preparam o cenário para os eventos mais dramáticos da Guerra de Troia. Exato. E é importante já deixar claro um ponto central. A Ilíada não narra a guerra inteira de 10 anos, né? Não mesmo, nada de cavalo de Troia por aqui ainda. Nada. O poema foca em um episódio bem específico de algumas semanas já no 9º ano do cerco. O verdadeiro motor da história é a cólera de Aquiles, o maior guerreiro grego. Então vamos direto ao ponto. O que causa essa fúria tão famosa do Aquiles? Olha, tudo começa com uma disputa interna no acampamento grego. Uma praga que foi enviada pelo deus Apolo está dizimando os soldados. Uma praga? Assim, do nada? Aí o adivinho Calcas revela que a causa é Agamenon, o líder do exército que se recusa a devolver uma cativa chamada Criseida a seu pai, que é um sacerdote de Apolo. Ah, entendi. Então Agamenon arruma briga com um deus e o exército todo paga o pato. Exatamente. E ele até cede, mas não sem antes criar um problema ainda maior. Ele exige uma compensação e decide tomar para si a cativa de Aquiles, a Briseida. É aí que tudo explode, né? Aí tudo explode. O Aquiles, completamente humilhado, chega a ameaçar matar o Agamenon aqui mesmo, na frente de todo mundo. Ele só é impedido porque a deusa Minerva aparece para ele. Uau! E a consequência disso é drástica, imagino. Totalmente. Aquiles declara que ele e seus guerreiros, os Mirmidões, não vão mais lutar. E, pior, sua mãe, a deusa Tétis, vai até o Olimpo e consegue de Júpiter, de Zeus, a promessa de que os troianos vão ter a vitória até que os gregos honrem o filho dela devidamente. Ele basicamente começa a torcer contra o próprio time. E já no canto 2, a gente vê o plano de Júpiter em ação, né? Sim. Ele envia um sonho falso a Agamenon, prometendo a vitória. E o Agamenon, então, decide testar as tropas dele de uma forma bem estranha. Ele propõe que todo mundo volte para casa. O que quase causa uma debandada geral. Quase. Os gregos aceitam a proposta com um entusiasmo enorme. É o Odisseu, com toda a sua astúcia, quem consegue reverter a situação. Ele repreende os soldados e, em especial, um personagem chamado Tersites. O Tersites descrito como feíssimo, manco, vesgo e giboso. Esse mesmo, que criticava os líderes. Essa cena toda acaba mostrando a instabilidade do comando grego sem a presença imponente do Aquiles, sabe? Faz todo sentido. E com os exércitos de novo prontos para a batalha, surge uma proposta que parece a mais lógica de todas para acabar com a guerra. Sim, um duelo singular entre pares, o raptor de Helena, e Menelau, o marido traído. E aí tem aquela cena icônica, Helena, lá do alto da muralha de Troia, apontando para o rei Príamo quem são os principais guerreiros gregos. O duelo acontece e o Menelau está prestes a vencer. Prestes. Mas não vence, o Paris simplesmente some do campo de batalha. O que acontece ali? Intervenção divina, mais uma vez. A deusa Vênus, ou Afrodite, que é a protetora do Paris, envolve ele numa nuvem e o transporta direto para os aposentos com Helena. O duelo não resolve nada. Isso deveria ter encerrado a guerra com a vitória grega, mas o pacto é quebrado. No canto 4, os deuses estão discutindo no Olimpo. E Juno e Minerva, que odeiam Troia, convencem Júpiter a permitir que a guerra continue. E como elas fazem isso? Minerva desce à terra disfarçada e incita um arqueiro troiano, o Pândaro, a atirar uma flecha no Menelau. E ele atira. Atira, ele fere o rei grego, e esse ato de traição anula o pacto e garante que a guerra vai continuar até a destruição de uma das partes. A sorte de Troia é selada nesse exato momento. Com o Aquiles fora, outro herói grego ganha destaque, Diomedes. No canto V, ele entra numa fúria de batalha, uma aristeia, né? E o desempenho dele é impressionante.
Tão impressionante que, com a ajuda de Minerva, ele ousa atacar os próprios deuses. É verdade. Primeiro ele fere Vênus na mão, quando ela tenta salvar o filho dela, o Eneas, e depois ele consegue ferir até mesmo Marte, o deus da guerra que lutava ao lado dos troianos. Isso mostra como a batalha no plano terreno e a disputa divina estão completamente entrelaçadas. Mas, em meio a todo esse caos, o canto 6 nos traz um dos momentos mais humanos e comoventes da obra. Sem dúvida. Heitor, o maior herói troiano, retorna brevemente à cidade, e ali tem aquela cena inesquecível em que ele se despede da esposa, Andrômaca, e do seu filho pequeno, Astyanax. É um momento que quebra a gente. Ela implora para ele não voltar para a batalha, mas ele explica o dever dele. Exato. É o momento que mostra o que está em jogo para os troianos, sabe? São as famílias deles, a cidade deles. De volta ao campo, no canto 7º, temos mais um duelo. Dessa vez, Heitor contra Ajax, o segundo maior guerreiro grego. E, de novo, o combate é interrompido pela noite, sem um vencedor. Os exércitos aproveitam a trégua para enterrar seus mortos e os gregos constroem uma grande muralha para proteger os navios. Uma muralha que vai ser bem necessária, aliás. E como? Porque o canto 8º marca uma virada decisiva. Júpiter cumpre a promessa que fez a Tétis, ele proíbe os outros deuses de intervirem e pesa os destinos dos dois exércitos na sua balança de ouro, favorecendo os troianos. E aí os gregos são massacrados. Liderados pelo Heitor, os troianos empurram eles para trás da muralha recém-construída. O desespero é tanto que o Agamenon em conselho chega a chorar. É o fundo do poço. E é aqui que ocorre a famosa embaixada a Aquiles, no canto 9. Aconselhado pelo sábio Nestor, Agamenon envia Odisseu, Ajax e Fênix, o antigo tutor de Aquiles. Uma delegação de peso. Exato, para oferecer presentes magníficos e a devolução da Briseida, implorando pelo retorno dele. Só que a resposta de Aquiles é um dos discursos mais poderosos da literatura. Ele recusa tudo. É uma recusa categórica. Ele expressa todo o seu desprezo por Agamenon, afirmando que nenhuma riqueza pode compensar a afronta à sua honra. E ele revela uma coisa incrível sobre o destino dele, né? Sim, ele revela que a mãe lhe contou sobre seu duplo destino. Ou morrer jovem, com glória eterna em Troia, ou voltar para casa e ter uma vida longa, mas sem fama. E nesse momento, ele diz que escolhe a vida. Que decisão! E para não terminar num desespero total, o canto X nos dá uma pequena vitória grega. Odisseu e Diomedes realizam uma missão de espionagem noturna, capturam e matam o espião troiano Dólon e ainda invadem o acampamento dos Trácios, matando o rei deles, Reso. Mas essa pequena vitória não muda o quadro geral. A Batalha do Canto 11 é um desastre para os gregos. Um desastre completo. Agamemnon, Diomedes e Odisseu são todos feridos e forçados a se retirar. E a pressão sobre a muralha grega se torna insustentável. Totalmente. No canto 12, os troianos, divididos em 5 falanges, lançam um assalto massivo. E chegamos ao clímax desta primeira metade da obra, o Heitor, com uma força que parece sobre-humana, concedida por Júpiter. Ele arremessa uma pedra enorme contra um dos portões da muralha. E despedaça o portão. Ele despedaça o portão e é o primeiro a entrar no acampamento grego, liderando as tropas. Os gregos fogem em pânico em direção aos navios. É o ponto mais baixo para os gregos e o auge da glória para o Heitor, cumprindo perfeitamente a promessa de Júpiter. Exatamente. A ameaça de que os navios sejam queimados é iminente, e o cenário está pronto para consequências ainda mais trágicas. Uau! Analisando tudo isso, a recusa do Aquiles em lutar é o ponto central, né? Ele age por uma questão de honra pessoal, que foi ferida pelo Agamenon. E isso levanta uma questão interessante para quem lê. A honra de Aquiles é mais importante do que a vida dos companheiros dele, que estão morrendo por causa da ausência dele? Exato. O que define a verdadeira honra de um herói? É a defesa do orgulho pessoal ou a responsabilidade com a comunidade? É um dilema que ecoa até hoje, sabe? A Ilíada não dá uma resposta fácil. Ela só apresenta a complexidade dessa escolha.
E a grande ironia, que a gente vai ver na segunda metade, é que ao rejeitar a glória para defender a honra, Aquiles acaba acionando os eventos que o levarão à glória mais trágica de todas. O que nos faz pensar se um herói pode realmente escolher seu destino, ou se a busca pela honra, no fim, sempre o leva a um caminho que já estava traçado. Exatamente essa questão. Esse foi o Literatura Miojo, rápido, mas com gosto de quero mais. Todas as terças e quintas, às 10, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa, pois nada substitui a leitura de um bom livro. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.